Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e eu sumi. Eu desapareci do YouTube e muitas pessoas me mandaram mensagem que tinha criança chorando e perguntando se eu tinha perdido o controle do meu canal, se eu nunca mais ia publicar vídeo, o que tinha acontecido com o meu canal. E eu quis, antes de mais nada, fazer esse vídeo aqui para explicar o que aconteceu e conversar um pouquinho sobre esse período que eu passei distante do canal aqui do YouTube e das redes sociais também, porque foi isso que eu fiz. Eu fiquei distante de redes sociais como um todo, com raros momentos ali que eu postava um story ou outro e tal, mas eu de fato meio que desapareci. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que se preocupou comigo, tá? Então, muito obrigado. Pô, a família Loquia é maravilhosa. Vocês são ótimos. Eu desapareço um pouquinho, mas vocês já estão preocupados com a minha saúde. E, segundamente, eu estou muito bem, tá? A saúde tá bem. Então, não foi esse o caso. Para dar um contexto da situação como um todo, já que nós estamos aqui no iniciozinho dos trabalhos de 2023, eu preciso comentar um pouco sobre como foi 2022, porque foi um ano muito bom para dar um contexto, né? E assim, eu acho que o principal marco aqui para o canal foi o fato de eu ter alcançado 1 milhão de inscritos. 1 milhão de pessoas na família Loquia aqui no canal, então muito obrigado, já agradeci isso em vários lugares, em várias oportunidades, é um marco inimaginável para mim quando eu comecei o canal. O ano passado foi um ano de colher vários frutos, assim, eu tive muitas oportunidades muito legais de gravar com pessoas que eu admiro, de receber o carinho do público em eventos, teve a CCXP no fim do ano, de ser reconhecido por pessoas que eu admirava e que eu descobri que conheciam o meu trabalho. Mas apesar de ser excelente o reconhecimento e essas conquistas, eu nunca esqueço que o meu prazer mesmo do dia a dia é esse trabalho diário de criação, é o fazer vídeo, é pesquisar, é criar uma parada nova para o mundo e publicar. É isso que me dá prazer, me faz continuar a trabalhar. Não é pelas conquistas, não é pelo reconhecimento. E essa rotina de dia a dia é uma rotina que, apesar de ter os seus estresses muitas vezes, todo tipo de rotina, por mais cômoda que às vezes seja, acaba tendo os seus problemas. Você já deve ter ouvido falar, tanto criador de conteúdo que sofre de burnout e problemas psicológicos e entra em depressão. Tem muitos casos por aí. Então definitivamente não é novidade, mas felizmente assim, eu tô bem. Inclusive, eu já trabalhei muitos anos em trabalhos convencionais, eu trabalhei em produtora de vídeo, eu trabalhei em loja de informática, eu trabalhei informalmente já em outras coisas antes, e eu me lembro o estresse de pegar um ônibus entupido na minha cidadezinha, longínqua, cidade do interior de Campos do Goytacazes, lá, o ônibus entupido de sair de um ponto da cidade e ir para o outro canto da cidade lá, o único ônibus que fazia essa linha toda e ainda aguentar um patrão abusivo ainda. Então eu vejo a minha situação de trabalho hoje e é um baita privilégio. Eu consigo ver essa situação e ficar feliz com isso. Apesar dos estresses do dia a dia, não é algo que me afeta profundamente, felizmente. Eu tenho até um comportamento meio obsessivo com o meu trabalho, porque quando eu começo a trabalhar e eu entro com a cabeça no trabalho, é difícil para mim desligar e parar de trabalhar. Eu só fico pensando em fazer vídeos novos, em fazer coisas novas, em criar novos formatos ou novas coisas. E é assim com tudo que eu me interessa fazer, na verdade. Quem me acompanha há bastante tempo já deve saber que eu gosto bastante de escrever histórias. Foi daí que surgiu o Loquiaverso, por exemplo, que é um universo de super-heróis que eu criei e que eu tô trabalhando nele ainda hoje em dia, mas que a primeira versão dele saiu num podcast lá em 2019 e o pessoal ainda me pergunta a respeito do Loquiaverso. Quando tiver
uma parada prontinha, formatada pra sair. Eu anuncio, eu aviso pra vocês, mas é porque assim, pô, todo momento muda alguma coisa, surge algum imprevisto, então estou trabalhando no Loquiaverso, mas no momento melhor eu não anunciar nada, sabe? E quando eu mergulho a fazer, a escrever as coisas, é difícil tirar a minha cabeça disso. Quando eu começo a trabalhar em vídeo, é difícil eu parar de pensar em escrever novos vídeos, fazer novos vídeos. É por isso, inclusive, que eu não jogo muito videogame. Porque das vezes que eu decido jogar algum jogo, eu não consigo parar. Já tive momentos em que eu passei o fim de semana inteiro sem dormir, jogando um tal de Cyberpunk 2077 na semana de lançamento. É real, aconteceu. Fiquei 2 noites sem dormir jogando aquele negócio lá, saí do jogo zerado que nem um zumbi. Mas enfim, tenho esse comportamento. E estou satisfeito com o meu trabalho, mas sumi. E nesse período eu perdi o timing, né, o momento de vários lançamentos, várias coisas do mundo nerd aí que saíram, como por exemplo o novo trailer de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Também estreou The Last of Us na HBO. E mais recentemente saiu também o teaser da segunda temporada de Invencível, que é uma série que eu gosto muito. São produções que eu tenho muito interesse, Quantumania principalmente, muitas pessoas me cobraram para falar sobre. Porém, se formos analisar por detrás dessas obras e das grandes empresas de entretenimento, né, os estúdios, as produtoras que fazem essas obras, estão os artistas que escreveram as histórias. E nessas histórias existem os temas, as mensagens que eles querem transmitir, que geralmente tem a ver com família, valorizar a família, os amigos e muitas vezes os objetivos que são importantes na sua vida. Quantumania especificamente é um filme que fala sobre família, especificamente Scott Lang precisando valorizar a filha dele, né, a família ali, os laços familiares dele. Então, justamente por ter analisado tanto essas obras e ter pausado nesse momento, eu me dei conta que, de tão fissurado em trabalhar e produzir, eu talvez estivesse perdendo um pouco do tempo que eu poderia estar aproveitando e dando atenção às outras coisas importantes na minha vida. Por exemplo, depois de quase 5 anos morando aqui em São Paulo, que eu trouxe os meus pais para me visitarem, passarem um tempo aqui comigo, conhecendo a cidade e ficando comigo. O trailer de Quantumania, inclusive, saiu no último dia que eu tive com eles aqui. Eu até mordi a bochecha. E esse meu cabelo aqui também. Depois foi muito precioso pra mim também passar um tempo quietinho, fazendo as minhas coisas em casa. Nem viajei, nem fui pra Europa, essas paradas, nada disso. Quietinho, sabe? Esse sou eu. Sou o cara de ficar quietinho, curtir quietinho em casa. Pô, assistindo uma paradinha, comendo um negocinho, é isso. Curtir um tempo de paz com a minha namorada, fazer bons planos pro futuro. E é meio que isso que essas obras que a gente acompanha nos ensinam no fundo. Valorizar essas coisas simples, mas importantes da vida. Se a gente assiste esses produtos, esses filmes da Marvel mesmo, ou essas séries, e não vê o tema, não vê as mensagens que eles querem transmitir, eu acho que a gente perde muita coisa. Se a gente só assistir pelo entretenimento, é bom, é ruim, e não sacar do que eles estão falando, pô, é o ouro que a gente tá perdendo. E é inclusive exatamente sobre isso que nós falamos aqui, pô. A família Loki é sobre isso. A gente faz os vídeos aqui no canal, os desmontados, pegando os significados por trás, tentando entender o que a série, os episódios, os trailers, além das teorias também, e os filmes estão querendo transmitir com aquilo tudo. Até nos vídeos de novidades mesmo, de notícia, eu tento ir além da própria notícia e ver o que a notícia pode significar para o futuro. Joseph Campbell mesmo já dizia que os mitos eram meio que uma forma de nos ensinar a viver. E o que são essas histórias do que mitos modernos, é ou não é? Olha, ficou até poético. Pô, que isso, hein? E é essa intenção, esse desejo que me fez
criar o canal e é o que une, a meu ver, a família Loquia. O desejo de entender mais a fundo, de construir mais a partir de filmes e de séries que a gente gosta. Então, já deixa aqui o lembrete de pegue as mensagens que a gente decifra dos episódios, dos filmes aqui e leva pra vida. Vamos tentar aplicar, como eu tentei aplicar nesse período aqui que eu sumi, esse período de férias. Porque depois desse período aqui de descanso também, não só meu, mas também da minha equipe, da Paloma, do Vitor, que são parceiraços, nós estamos voltando bem para produzir conteúdo buscando significados junto com a família Loquia. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos falar sobre esses filmes todos de heróis que estão chegando em 2023. Um compromisso que eu gostaria de fazer aqui é que eu, por ter essa personalidade meio introspectivo, meio que apesar dos vídeos, apesar de não parecer, eu sou muito introspectivo, né? Muito tímido, muito quieto. Mas eu queria fazer esse compromisso de conversar mais, deixar esse canal mais aberto. Então vamos conversar mais em vídeos futuros sobre o que está por vir, não só em termos de produção, mas também em termos do que esperar para a família Loquia. Combinado? A gente se vê na próxima. Tem vídeo amanhã, pô. Ou...